Vamos lá então. Olá pessoal, vamos lá, boa noite a todos. Então vamos ver aqui, vamos falar a respeito de um assunto que lido aqui na enciclopédia, né, que é sobre água de beber, né? Então, água de beber, assim, eu digo assim, de beber, né, de beber, e que tem a ver com duas disciplinas escolares, né, que é biologia e química. Então, vamos ver aqui do que foi, o que é água de beber, né? Ela vai ser utilizada como introdução motivacional e vamos dar aqui uma olhada aqui direitinho. Vamos ver aqui como é que é isso aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Então é isso aqui que eu tô falando, ó. Água de beber, né? De beber. Tá lá. Água de beber. Então, e aqui está mostrando aqui, né, que foi utilizado aqui o recurso enciclopédia. Aqui está mostrando a extração de tratamento de água. Tá lá. Aqui o esquema que mostra aqui uma água que é retirada de água doce, né? Pode ser um rio, né? Lagoa, lago. Que, claro, que na maioria das vezes quando se faz um tratamento de água, a gente retira a água, extrai água de água corrente, né? Que é no caso do rio. E o rio é um tipo de água doce, né? Com pouca quantidade de sal, né? Pouquíssima quantidade de sal, ao contrário do que acontece com a água do mar, que tem uma enorme quantidade de sal, tá? Então nós vamos ver depois aqui, só fazer aqui uma introdução, um breve debate a respeito de que para que a água se torne potável, que chegue até as torneiras, né, das nossas residências, nos comércios, nas fábricas, e a água potável, ela pode também vir do tratamento a partir de águas marinhas, águas com grande quantidade de sal, como acontece a água da praia, né? Então aqui está mostrando aqui um tratamento, ó, um esquema de tratamento de água, ó. Vai ser feita a purificação da água, ó, passa por todas essas etapas aqui, pronto. Aí vai chegar aqui a água potável, limpa, que vai chegar nas nossas torneiras. Então, mas isso, o que é isso? O que esse assunto tem a ver com a disciplina de biologia e química? Tem tudo a ver, né? Mesmo você lendo só o título dela, tem tudo a ver. Porque o que acontece? Vamos pegar só aqui uns trechos aqui que podem ser usados como dicas de introdução. Vamos falando aqui a respeito uma parte histórica que é muito interessante aqui, que você pega desse primeiro parágrafo aqui, que ele fala o seguinte, né? Ele fala assim: está proibido o uso da água e do fogo em território romano. Pronto, então ele começa aqui com uma pequena história. É bom colocar isso como introdução motivacional. Pode ser um professor de química ou de biologia. Seria interessante, né, utilizar aqui esse trecho aqui. Aí ele fala assim, ó: ao ouvir isto, né, o réu saía da sala de julgamento e ia preparar-se para partir, pois dizer-lhe que não podia usar água e fogo nos domínios de Roma, né, na antiguidade, era o mesmo que exilá-lo. Então, sem água e sem fogo não se pode viver, né? Então tá aí. Aí o que acontece? Aí ele coloca aqui, vamos ver aqui, ó. Mas a água que servia aos povos antigos era utilizada em seu estado natural, né? Com todas as impurezas e todo o seu potencial de gerar doenças. Porque você vê, se aconteceu esse relato aqui na época romana, e que o povo, né, consumia água não purificada, que tem suas impurezas, né, suas sujeiras, né, e ainda com passivo de doenças, né? Então a água daquela época lá romana continha micro-organismos, né, como bactérias, e que existem bactérias perigosíssimas que podem causar doenças graves, né? Então tá aqui, ó. Agora vamos ver o atual. Hoje em dia, o líquido de tratamento, né? Hoje em dia, o líquido que flui das torneiras passa por uma série de tratamentos até reunir as qualidades necessárias para tornar-se água potável. Então, o que é uma água potável? Então, aquela água que chega lá na torneira da nossa residência,
Essa água potável, aí tem aqui as características, ó. Ela tem que vir fresca, inodora, né? Sem odor, né? Sem cheiro nenhum, incolor, bem transparente, como se fosse uma água cristalina, né? Bem transparente, insípida, não, quer dizer, ou seja, sem sabor, né? Ela tem que ser química e bacteriologicamente pura. Química é quando você tem, tá, aí vamos supor, aqui tem a água, né? O professor ele pode explicar isso aqui em sala de aula, ó. Já fazer uma introdução motivacional, que é da prática para a teoria, e que é uma das ferramentas do espaço docente-aprendiz, né? Então, antes disso, então vamos fazer aqui, né, aqui a apresentação, fazendo aqui a nossa vinheta aqui manualmente aqui, ó. Fazer dessa forma aqui que eu gosto de fazer, né? De colocar assim. Então tá aqui, ó, espaço docente-aprendiz, né? Que é a metodologia de ensino em que você utiliza duas ferramentas, que é a introdução motivacional, que é da prática para a teoria. É o que eu estou fazendo aqui, ó, pegando o exemplo aqui de uma situação prática, para depois eu iniciar o assunto que é do bimestre, tá? Então, dependendo, né? Vamos ver depois de Química e de Biologia. Em parceria com a Aula 100, aí tá aqui, ele está presente, né? Nas redes sociais, tá aqui, ó, no Facebook, está aqui, ó, tem aqui, ó, peguei aqui um repetido. Aqui ele tá também, se encontra no Twitter, né? Tá aqui direitinho, no Instagram, né? E esse aqui é que inicia aqui a apresentação e que nesse espaço em branco aqui, que é água de beber, né? E colocando química e biologia, vamos ver qual o assunto que entra aqui na química que está relacionado com água de beber e depois nós vamos ver na biologia qual que está relacionado aqui com esse assunto de água de beber, né? Então, tá lá. Beleza. Então vamos continuar aqui. Então tá aqui. Aqui está a água aqui, né? Aí quando você pega uma água do rio, que imagina que você, vamos imaginar aqui, é porque eu não peguei aqui a gravura, eu esqueci de pegar a gravura aqui, que mostra o seguinte, porque tem uma gravura, aqui vamos supor, aqui está a ilustração, uma gravura, né? Porque, vamos dizer assim, imagina que você pega lá assim, uma água do rio, né? Você pega aqui, pode ser água do rio, água da praia, seja o que for. Aí você vai pegar a água da praia ou do rio, vamos lá. Pegou, aí tá aqui na palma da sua mão. Aí quando você pega aqui a água que está na palma da sua mão, a água do rio, e vamos dizer que aí na gravura apresenta a água, além da água, existe, aí na gravura está assim estão apresentados os seres vivos microscópicos, né? E está apresentado também algumas impurezas, né? Como sendo metais, né? Metais, né? Geralmente de sais, né? Você tem o sódio, o potássio, você tem outros metais que é o ferro, você tem o mercúrio, né? Você tem, então, vários tipos de metais. Aqueles metais que nós estudamos lá na tabela periódica e que você tem ali os metais alcalinos terrosos e que você encontra numa água impura, né? Que é uma água assim, entre aspas, suja, uma água suja, tá lá. O que acontece? Então é isso, né? Água. E para consumir a água, tem que retirar essas impurezas dele, né? As impurezas e também os micro-organismos, como bactérias principalmente. Por isso que ele fala aqui, né? Que a água tem que ser química e bacteriologicamente pura, né? Então tá lá. Aí fala aqui a respeito, ó. Aí ele começa a falar dos processos aqui que são utilizados, né, para começar a fazer a purificação da água. O que acontece? O assunto, então se eu for começar com química, tá aqui, ó, vou escrever aqui química, né? Química. Existe em qualquer livro de química, né, do ensino médio, né, existe um assunto que é chamado de processos físicos de separação. Quando você estuda na química, né, vamos supor que o professor de química ele vai iniciar o primeiro dia de aula, a primeira aula no primeiro dia do ano letivo. Aí vamos dizer que ele utilize a água de beber como sendo o início de como ele pode iniciar a aula, ou se ele for iniciar então uma aula sobre processos físicos de separação, tá aqui, ó, processos físicos de separação, tá aqui, ó, processos físicos de separação, pronto, tá aqui, né? E além de processos físicos de separação, você tem também processos químicos de separação.
lá, processos químicos de separação. Pronto, isso numa aula de química, né? O que acontece? Qual o outro assunto que vai entrar aqui? Então, antes de eu colocar, então vamos continuar aqui. Então, nessa parte aqui está falando todo, após a leitura, ele fala a respeito aqui dos processos físicos de separação. Ele já começa a falar a respeito, por exemplo, de um dos processos físicos de separação que se estuda numa aula de química e que você encontra em qualquer livro de química é sobre, por exemplo, um processo físico de separação que é a decantação. Está aqui, né? Aí está lá e você encontra no livro, ó, você tem decantação, né? Que o professor de química sabe muito bem o que é, né? Eu não vou entrar em detalhes de que é decantação, né? Só para ter uma ideia, né? Que você tem aqui um líquido, no caso aqui a água, ele está cheio de sujeira, né? Você deixa, vamos supor, a sujeira está aqui. Aí você deixa a água em repouso, dependendo, se essas impurezas for muito pesado, tiver um peso muito grande, ele vai, aos poucos, ele vai chegar aqui no fundo, né? Ó, ele vai chegar aqui no fundo, aqui, ó, pronto, e vai chegar aqui, os mais pesados, né? E fica o restante aqui de impurezas mais leves. Aí que tem que utilizar outros processos de separação para eliminar essas outras impurezas, né? Essas impurezas mais pesadas, ela fica aqui no fundo, pronto. Utilizei o processo de decantação, tá lá. E tem outros processos aqui físicos de separação que ele fala, ó, também da filtração, está aqui, processo físico de separação, filtração e o que mais que ele fala? Ele fala da aeração, está aqui, ó, da aeração, outro processo físico de separação. Então nós temos decantação, filtração, aeração, né? E que mais aqui de processos físicos de separação? Então nós vamos ver, conforme a gente vai lendo aqui, porque ele vai fazer uma associação dos processos físicos de separação com processos químicos de separação. Aí, ó, foi que me chamou a atenção essa parte aqui que ele fala, ó. Ele fala assim, né, ó, para apressar o processo, que é o processo físico de separação, usado pela primeira vez em meados do século XIX, na Inglaterra e Estados Unidos, pode-se usar um coagulante. Ele diz aqui qual é o nome do coagulante, sulfato de alumínio, pronto. Então aqui já entramos no processo químico de separação. Quando você vê essa palavra aqui, sulfato de alumínio, que é o nome de um sal, né? Como está dizendo aqui, ato, né? Então ele veio de um sal oxigenado. Aí tá lá, aí você tem aqui sulfato de alumínio. Então vamos supor que o professor, existe um outro assunto da química que é chamado, né, de funções químicas. Aí você coloca aqui, ó, funções químicas. Tá lá, funções químicas. Funções químicas, o que acontece? Quando você estuda funções químicas, o que você estuda? Você estuda sobre ácidos, você estuda sobre bases, você estuda sobre sal, né? Tá lá, tem sal oxigenado e não oxigenado, né? Você estuda sobre, o que mais aqui? Bom, ácidos, bases, sal, tá aqui, né? São esses aqui, pronto. Vou pegar esses aqui, ó. Você tem óxidos, tá lá, óxidos, pronto. Você tem óxidos, tá lá. Aí existe óxidos ácidos, óxidos básicos, né? E vamos lá, o que acontece? Ácidos, base, sal, óxidos. Você tem também peróxidos, no caso, um exemplo de peróxidos, né, que é a água oxigenada. Então você tem aqui os peróxidos, tá lá. O que acontece? O sulfato de alumínio, aqui, o sulfato de alumínio, ele é um sal, né? Pronto. Então, se o professor ele quer iniciar aula sobre funções químicas, ele pode utilizar esse trecho aqui da introdução como introdução motivacional, dentro do assunto de água de beber, tá ali, ó, sulfato de alumínio, que adicionado à água forma uma substância gelatinosa. Esta, ao depositar-se no fundo do tanque, leva consigo muitas das matérias orgânicas contidas no líquido. Então vamos dizer, aqui foi usado aqui, olha que interessante, que o professor de química ele pode fazer na introdução motivacional, antes de desenvolver a parte teórica toda, ó, novamente, ó. Então, introdução motivacional, vamos utilizar apenas debater sobre situações práticas de aplicação, porque falando primeiro da aplicação
e em seguida você falar da teoria, o aluno ele começa a se interessar pelo assunto, né? Se começar do contrário, teoria, para depois botar a aplicação, não fica uma aula interessante. Interessante é começar da prática e depois você desenvolve a teoria. Desenvolver da teoria, ele vai aprender mais porque ele viu que o assunto tem a ver com uma situação prática do dia a dia, né? E que são situações práticas que podem salvar a saúde de qualquer pessoa, né? Decantação. Aí ficou essa coisa aí ficou esses resíduos muito leves aqui. Aí você aplica o sulfato de alumínio aqui, ó. O sulfato de alumínio aqui, ele entra em contato com esses resíduos aqui, ó, forma uma substância gelatinosa, pronto, e carrega, né, o restante, pronto. Aí você consegue ter uma água mais limpa aqui. Olha como é que é interessante você dar uma aula desse jeito, tá aqui, ó. Tá lá, então ele fala aqui, ó, pronto. Falou aqui de um processo químico, né, de separação, né? Vamos ver aqui. Aí vamos falar mais aqui, ó. Daqui a pouco, olha o outro processo químico de separação. Ele fala da cloração. Essa cloração aqui, ela tem mais a ver com quando você vai começar a esterilizar a água, que quando você usa a cloração, é para você matar os micro-organismos, né, que estão contidos na água suja, né? Então tá aqui, ele fala aqui então da cloração, que tem a ver com essa parte bacteriologicamente pura, né? Então tá aqui, ó, ele fala aqui da cloração, então você tem processo físico de separação. Aqui na enciclopédia falamos então a respeito de coagulação, né? Coagulante, tá aqui, ó. Falamos de coagulante, tá lá. Então, eu estou simulando aqui uma aula, como se eu estivesse numa sala de aula e eu estou dando uma aula sobre isso como introdução. Coagulante e daqui a pouco ele fala de cloração. Pronto, tá lá. Aí fala aqui da cloração, ó. Ele bota, ó, filtrada. Uma vez que a água é filtrada, ela é posta a ferver durante 20 minutos a uma temperatura de 150 graus Celsius, tá aqui. Desse modo fica esterilizada. E para garantir sua pureza, né, que esteja bacteriologicamente pura, como foi falado aqui em cima, ó, bacteriologicamente pura, o que acontece? Ainda passa pela cloração. O que é a cloração? Isto é, o cloro sob forma de gás, né, é dissolvido na água. É aquele cloro que você tem aqui, ó. Aqui está o cloro, ele tem assim, ó, 2 átomos, né, ó, é o gás, é o cloro gasoso, né, tá lá. Pela cloração sob forma de gás é dissolvido na água, numa proporção de 1 a 4 quilos por 250 mil litros, né? Então, foi feito o cálculo aqui, na parte de cálculo estequiométrico, né? Esse processo, utilizado a partir da primeira metade do século XX, destrói as bactérias filtráveis, né? E o que acontece? Aí, quando entra nesse assunto aqui, ó, entre estas bactérias estão as mais perigosas para a saúde, como, por exemplo, a bactéria causadora do tifo. Então, nessa parte aqui, ó, tá aqui, ó, ó, o insetozinho aqui, ó, bonitinho, tá querendo participar aqui da live. Então, vamos lá, pode participar, seja bem-vindo, ó, a formiguinha aqui, ó. Então, vamos lá. E aqui ele fala do tifo. Essa parte aqui, já que começou a falar de bactérias, e aí temos a biologia. Porque, vamos dizer assim, por que biologia? Porque se o professor, aí já entra no assunto de biologia. Então, se o professor quiser utilizar esse exemplo aqui que fala para eliminar bactérias em relação ao tratamento de água, biologia, então ele vai entrar, então vamos dizer que ele queira introduzir uma aula sobre noções de saúde. Então, existe aqui um assunto da biologia que fala de noções de saúde, como se fosse programa de saúde, que é falado muito no ensino fundamental. Aí tá lá, noções de saúde. Aí, noções de saúde, introdução a uma aula sobre noções de saúde. E aí que ele vai começar a falar sobre doenças causadas por bactérias, doenças causadas por vírus, que são as viroses, doenças causadas por vermes, doenças causadas por protozoários e doenças causadas por fungos, né? Então, se ele quer iniciar uma aula sobre noções de saúde, o professor de biologia, então ele pode falar a respeito aqui, ó, da bactéria causadora do tifo. Porque uma vez que você pega ali a água ali, que coloca na palma da sua mão, uma água suja, né?
Quais são os micro-organismos que podem estar ali? Podem estar ali micro-organismos inofensivos e aqueles nocivos à saúde que são muito perigosos, né? Tá ali, ó. Bactérias causadoras do tifo, né? Aí tá lá. Aí tá aqui, ó, tá pronto o tratamento, ó. Ele fala aqui muito direitinho. E depois ele fala dessa parte aqui, ó. Ele fala que há muitos lugares em que é difícil conseguir água doce, né? Sem contar as regiões em que foram construídos poços, represas em que foram desviados cursos do rio, né? Ainda existem muitos grupos humanos que sofrem por falta de água, justamente por causa desse represamento de água que foi feito, ou então foi feito desvio dos cursos do rio. Aí os habitantes de uma determinada cidade, município, eles ficam sem rio, né? Porque sofreu uma alteração aqui. Aí o que acontece? E isto levou os cientistas a estudarem um modo de tornar potável a água do mar. Já que em certas regiões não tem água do rio, para que possa extrair dela para fazer entrar no centro de tratamento, vamos dizer que nessas regiões os habitantes vivem próximos a regiões de água do mar, né? Nesse caso, para transformar a água do mar em água potável, né? Tá lá, aqui você tem a água do mar, né? Aqui você tem a água do mar, tá lá, ó. A água do mar, e você queira transformar em água potável, água de consumo, sem risco à saúde, tá lá? Então o que acontece? Água do mar. Então você tem que usar processos físicos de separação para extrair o sal, né? Como está dizendo aqui, ó, o sal aqui, né? E acharam que o modo mais simples seria a solução encontrada pelos navegantes. Que solução é essa? Em suas embarcações em alto mar, obtinham água potável fervendo a do mar. Pega a água do mar, você ferve, né? Recolhendo o vapor liberto do sal e transformando-o de novo em líquido, né? Tá aí, né? Ao descobrir isso, os cientistas aplicaram o mesmo princípio com resultados positivos. Hoje, 4.000 estações de evaporação retiram água dos oceanos e transformam-na em água potável. Beleza, né? Além da evaporação, isso aqui é um processo físico de separação, né? Os cientistas já encontraram outro meio de extrair o sal da água do mar através de congelamento, né? Então, como é que é feito o congelamento? Essa parte do congelamento já entra nos processos químicos de separação. Por quê? Que aí ele fala aqui, ó, o processo é simples, né? Comprime-se um gás que é o butano. Olha que interessante. Quando ele começa a falar aqui do butano, o que é o butano, né? Aí você tem aqui o butano, né? Tá aqui. Aí você tem aqui o butano, ó, o butano. E aqui o butano, ele tem a ver com uma outra divisão da química que tem a ver com química orgânica. Tá aqui, ó. Aqui você tem a química orgânica. Tá aqui, ó. Aqui você tem química orgânica. E o exemplo aqui que foi exposto, que foi colocado aqui no texto, que é sobre o butano, né? O butano, ele é um hidrocarboneto, tá ali, ó, ele é um hidrocarboneto. Vamos supor que o professor dê uma aula nos primeiros dias, ou então quando ele vai iniciar um bimestre, ele utiliza os 2 tempos dele, ou 3 tempos, né, dependendo, para você dar justamente essa aula aqui, ó, aula junto com o que foi falado aqui, ó, né? Tá lá, hidrocarboneto, ele utiliza uma função química orgânica, que é o hidrocarboneto. Aí você tem um butano, que tem 4 carbonos, ó, porque but é 4 carbonos, né? Tá lá. Aí tá lá, isso aqui é o butano, ó, pronto. E que esses traços aqui, todo professor de química sabe que representa, que é o hidrogênio, né? Ó, aqui você tem o hidrogênio, tá lá, ó, que é o hidrocarboneto, ó. Buano, né? Porque são formados de ligações simples. Tá aqui, ó. Tá lá. Pronto, tá aqui, ó, né? Butano, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui tá o butano, pronto. O que esse butano é usado, né? Isso mostra que tem sempre que conscientizar os alunos que o aluno não aprende uma coisa à toa, né? Qualquer assunto que é apresentado na escola, lá, que o professor ele transmite para os alunos, que é transmitido pelo professor, não é um assunto à toa, não é um assunto de cultura inútil, nada disso. Você vê que se você está aprendendo butano, é porque esse butano ele é
uma substância que é utilizado na prática para o centro de tratamento de água. Aí ele fala aqui, ó, o processo é simples. Comprime-se um gás que é o butano até que ele se torne líquido, né? Passa do processo, aí entra naquela mudança de fase, né? Do estado gasoso para o líquido, né? Liquefação. Isto acontece a temperatura de 0 grau. Em seguida, o butano é injetado num tanque cheio de água salgada do mar, né? Então congela e depois de liquefeita deixa no fundo uma pasta de gelo onde o sal fica retido. Então quando você utiliza butano numa água do mar, o butano, né, ele pega o sal, vamos supor, ele sequestra o sal, né, tá lá, e congela, né, o sal, forma uma pasta de gelo, pega o sal e prende todo o sal. Pronto, aí você tem uma água potável, uma água livre de sal. Pronto. Então você vê, é isso que acontece, né? Então você vê, pronto. Tá aí. Olha que interessante de você dar uma aula desse jeito. E aqui mostra as gravuras, ó, que fala aqui, ó, os coletores transportam a água para os decantadores de areia. Aqui tá mostrando o centro de tratamento de água daqui, ó. E aqui, ó, ele fala aqui, ó, pronto. Também na estação do Gandu, a aparelhagem utilizada para o tratamento químico da água, visando a sua purificação. Aqui ele fala de um processo físico de separação e aqui ele fala de um processo químico de separação. Pronto, tá aí. Pronto. Isso aí é uma introdução motivacional para duas disciplinas, que é Química e Biologia. Não serve apenas para o ensino médio, também para o ensino fundamental, tá bom? Então tá aí, gente, ó. Beleza? Ó, uma aula bacana que pode ser dada, né? Pronto, então está aí, ó. Tá aí, então foi dada aí mais uma dica aí, a dica aí de introdução motivacional, que você utiliza a introdução motivacional, que é da prática para a teoria, e que esse assunto aqui, água de beber, ele pode ser uma sugestão prática para duas disciplinas, né? Resumindo, Química e Biologia. Para o professor de Química, foi o que eu falei, que você estuda processos físicos de separação, processos químicos de separação. E para quem for dar aula de funções químicas, né? Então, como eu falei, ácidos, bases, sais, óxidos, peróxidos, tá lá. E também servem, né, para introduzir funções químicas. E na biologia é por causa que foi falado sobre a bactéria causadora do tifo aqui, né, segundo o texto aqui sobre água de beber, ok? Então que essa dica tenha sido, né, útil e que vai servir para que a aula seja de qualidade, ok? Valeu, um abraço e até lá!